Bom, gente, boa tarde. A gente vai falar agora sobre o SDR virtual, o agente em si. Então, aqui na tela do menu inicial, vocês podem vir em AI Agents. Aqui vocês conseguem tanto criar um agente de voz, um agente de texto e mudar ou criar a base de conhecimento deles. Eu vou falar apenas desses três, visto que é especificadamente para o SDR virtual. No menu em si, vocês vão ter o dashboard, que mostra, dependendo da data ou dos canais, quais agentes, qual que foi as integrações, interações, tempo salvo, quantas reuniões foram agendadas e outras várias informações, incluindo também pessoas que entraram nessas conversas. Total de mensagens, total de mensagens médias por contato. E aqui no Agent List, a gente consegue fazer a criação e gerenciamento dos nossos bots, do nosso SDR virtual. Então, eu vou criar um. Tanto ele pode ser criado baseado em fluxos de automação. Ele é um pouquinho mais complexo de se mexer, mas é bem mais adaptável em questão de seguir um fluxo específico, como coleta de dados ou outras informações. A gente vai primeiro ver o Prompt Based Bot, que é o nosso SDR virtual padrão. Vou colocar para criar um novo. Nesse caso, como eu quero um que seja algo mais geral, não apenas de uma especificação, como um template direto do Marketplace ou só para fazer especificadamente reuniões, eu quero um mais geral, eu vou pegar o geral e QA. Continuar. Aqui você consegue fazer a inclusão do nome do seu bot. Eu vou colocar bot SDR virtual. Aqui você consegue incluir no Supported Communication Channels todos os tipos de canais de contato que ele vai responder, incluindo também e-mail, caso vocês quiserem incluir nessa listagem. Eu vou deixar todos, que é mais fácil para a gente poder visualizar. Mas vocês podem deixar ele em algo específico. Eu quero ele só para WhatsApp, deixa só WhatsApp. Só para e-mail, só e-mail. E por aí vai. No business name, se você não mexer nada, ele vai ficar igual ao business name da própria conta, né? Eu vou deixar sem nada. Aqui vocês podem ver o tempo de resposta do SDR, o tempo médio de resposta dependendo do canal que ele tiver. O único que não só ele tem esses 2 segundos, ou dependendo 1 segundo, ou quanto vocês quiserem colocar, seria o WhatsApp, porque ele passa pelo meta. Então a mensagem vai para o meta, passa pelo meta para depois ser entregue, e aí na volta, quando ele responde, é a mesma coisa. Então esse tempo pode ser um pouco mais variável, de 8 a 15 segundos, dependendo. Quantas mensagens o bot vai poder seguir, né? Até quantas mensagens ele vai poder ter em uma única conversa. Aqui a gente pode colocar para caso ele vai responder tanto para imagens quanto notas de voz. Vocês podem habilitar aqui. E dependendo se um agente humano mandar uma mensagem, por exemplo, na conversa, a gente pode atualizar aqui, né? Deixar ticado para que quando há um humano responder ou ele ativar uma mensagem via workflow, né, via automação, ele vai pausar o bot por um determinado tempo, que eu vou deixar sem. Aqui vocês podem colocar para ele ter uma customização das respostas do bot, se você quer que ele seja mais conciso, balanceado, mais detalhado. Então vai depender de como vocês querem fazer essa configuração. No caso, vocês podem deixar isso sem se vocês não quiserem fazer uma configuração tão especificada. Vou salvar o nosso bot. Perfeito. No treinamento do bot, a gente consegue incluir, gerenciar quais databases, né, quais bases de conhecimento vão ser incluídas e utilizadas por esse bot. Então, caso eu queira adicionar uma, eu venho aqui, localizo uma já existente, ou eu posso vir aqui em base de conhecimento e fazer a criação e gerenciamento dela aqui.
Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos criar uma nova base bot SDR virtual. Na base de conhecimento do nosso bot, nós temos várias maneiras de você subir isso para as informações que você precisa. Tanto você pode fazer o upload de um arquivo de PDF, texto, quanto você pode subir uma tabela, ou do computador, ou mesmo importando ele do Google Sheets. No caso, a gente pode colocar também um texto enriquecido, que seria somente texto, sem imagens ou vídeos. Questões mais comuns, que são as FAQs, né? Você consegue colocar tanto a pergunta quanto uma possível resposta. E o bot, ele aprende, né? O SDR virtual ele vai aprender e vai utilizar essas informações e questões para responder os leads. Eu vou incluir pelo menos um FAQ para vocês poderem visualizar. O que é uma IA? Uma IA é uma inteligência artificial. Apenas para demonstração. Vocês vão ver que essa pergunta ela vai ficar aqui. Tanto vocês podem selecionar vagas para poder deletar, ou depende do que vocês forem gerenciar. Mas todas elas vão ficar aqui. Então, conforme eu for adicionando, elas vão ficando aqui com a pergunta e a resposta, e isso vai ficar na base de conhecimento que tiver no SDR virtual. Nesse caso eu vou deixar essa aqui. O web crawler, ele é um pouco mais avançado porque ele utiliza uma IA melhorada, na qual não só ela consegue visualizar o vídeo e também as imagens, mas consegue transformar, né, transcrever o vídeo e as imagens para texto para poder aprender. Então você pode utilizar os sites da web ou até mesmo documentos que estejam dentro de um Google Sheets, por exemplo. Então eu posso colocar tanto a URL específica, quanto eu posso colocar todas as URLs dentro do caminho que eu vou colocar, e também todas as URLs dentro do domínio que vai ser colocado na URL. Então, por exemplo, o nosso site é avpia.us. Vou colocar para ele treinar. Com isso, ele já vai identificar o site e ele vai fazer o processo de treinamento. Ele vai ler esse site inteiro. Se houverem vídeos, ele vai transcrever. Se houverem textos, ele vai checar. E se houverem imagens, ele vai transcrever também para poder ter todo o conteúdo que ele conseguiu localizar dessa página. No caso, aqui ele já vai aparecer treinado. Vai aparecer qual que é o caminho. Você consegue fazer um refresh dessa URL ou deixar ele para fazer refresh da base de conhecimento inteira que ele tem dos web crawlers num certo tempo. Você pode ativar ele e colocar se ele vai ser diário, semanal, mensal. Isso depende do que for necessário para a configuração que vocês precisam. Nesse caso, eu tenho a nossa base agora criada. Então, eu posso vir aqui no bot que nós criamos, no SDR virtual que a gente criou. E na parte de treinamento, eu consigo incluir essa base de conhecimento para ele utilizar ela para poder fazer a conversa, né, com os leads. Então, eu posso solicitar aqui o que é uma IA. Então, baseado na base de conhecimento dele e nos prompts, ele vai responder de acordo com o que for solicitado. No caso aqui, ele, como não tem um prompt tão bem customizado, né? Ele está com o básico que é criado quando é criado a subconta. Então ele ainda está bem simples. Nos bot goals, a gente tem mais opções. Tanto a gente consegue definir qual inteligência artificial, né, qual versão do ChatGPT nós vamos utilizar, quanto também dependendo, a gente consegue customizar o prompt. E nesse caso, o prompt, aí você vai colocar, né, qual tipo de personalidade, as informações de personalidade, os goals, quais são os objetivos, ou o objetivo, dependendo se o SDR ele for mais simples. Todos os objetivos possíveis vão estar aqui, e nas informações adicionais vão estar as informações adicionais de
comportamento, guidelines de como ele vai se comportar, informações que ele pode prover que não sejam tão complexas a ponto de precisar estar na base de conhecimento, como um link de site, por exemplo, e todas as outras informações. Além do prompt em si, na parte de bot goals, nós temos alguns botões bem importantes e interessantes que podem ser utilizados. Tanto você consegue realizar reuniões, ou seja, você consegue, clicando aqui, selecionar um calendário, né? Para ele ser o calendário que vai ser marcado as reuniões, e quando é solicitado, ou se o bot, ou se o SDR ele for colocado especificadamente, por exemplo, nas informações para sempre perguntar se o lead quer agendar uma reunião, ele vai agendar a reunião naquele calendário informado, naquele dia, naquela data, naquele horário. Então aqui eu posso selecionar um calendário, fazer o proceed, ele vai questionar as opções que eu quero, se eu não quero fazer um appointment, eu quero apenas enviar o link, porque ele consegue enviar o link para o próprio lead realizar o agendamento. Pausar o bot após fazer a reunião. Se ele vai iniciar uma automação, né, de workflow após realizar a reunião, ou se ele vai transferir para algum humano, né, nesse caso. Você pode também colocar para ele cancelar reuniões, se for necessário. E você coloca também para ele remarcar reuniões, caso seja uma configuração válida. Pronto. Nesse caso agora ele já está ativo, ele fica com essa coloração azulada. Então, se eu solicitar, por exemplo, gostaria de marcar uma reunião, ele vai checar no calendário quais são as datas que estão livres para que seja realizada essa reunião ou não. E ele vai disponibilizar as informações. Só atualizar ele para sumir o restante que a gente... Só para cleanar, né? Então você pode ver que ele tem horários disponíveis para reunião a partir de amanhã, dia 23 de junho de 2026, terça-feira, às 9, 11, 11h30. Quando eu responder para ele 11h30, por exemplo, ele vai marcar essa reunião nesse calendário, vai me informar que marcou essa reunião, eu vou receber no meu e-mail informando do invite, que foi marcado, informando que foi marcado, e assim ele já vai ficar no calendário, tanto da própria ferramenta, ou caso o calendário ele estiver sincronizado com o Google Calendar, ele já vai aparecer em ambos. Indo agora para a parte de workflow, nós conseguimos configurar o SDR virtual para ativar automações dentro da plataforma, caso seja algum critério seja atendido. Então, por exemplo, sempre que eu agendar uma reunião, eu quero que seja ativada uma automação em que ele vai enviar para uma pessoa específica informando que foi feita uma automação. Existem maneiras mais simples de fazer, ou mais complexas pela própria automação, mas como é um bom exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui pra gente. Então, reunião agendada. Quando eu quero que o nome dessa automação seja, desse envio seja reunião agendada, vou solicitar qual é a automação que eu quero que ele ative e vou informar a ele qual que é o critério. Então, após agendar uma reunião para o lead, ativar o workflow. Dessa maneira, sempre que chegar uma nova resposta, ele vai passar rapidinho por aqui e vai ver, eu já reagendei uma reunião? Caso não, ele vai ignorar. Caso ele tiver feito o agendamento de uma reunião, ele vai ativar esse workflow que foi colocado aqui. No caso, seria algo como notificação interna ou alguma automação que seja para envio de notificação ou envio de invite. Vai depender do que for necessário para a operação. Eu vou colocar um aqui para a gente
gente ter ele colocado. Pronto. Então ele sempre vai ativar essa aqui e você consegue incluir mais de uma e outros critérios, né? Mas esse aqui é uma para a gente ter informando. Na parte de Contact Info, você consegue solicitar para IA, para o SDR, coletar informações específicas. Por que eu digo específicas? Informações como nome, telefone e e-mail são pegas de acordo com a conversa. Se você colocar no prompt, por exemplo, que eu solicitar o nome, e-mail e telefone, ele vai solicitar essas informações e já vai salvar automaticamente nesses campos do contato que está conversando com o SDR virtual. Nesse caso, eu quero, por exemplo, pegar uma informação muito específica que seria o CNPJ da empresa dele. O CNPJ ele não é um campo nativo da ferramenta, é um campo a mais, né, um campo customizado que foi criado dentro dos contatos dessa conta. Então, CNPJ, qual o campo que deve ser atualizado? Eu vou colocar CNPJ, qual que é o campo, que dentro do contato que eu quero que seja atualizado. O que é para ser atualizado dentro desse campo? Então, eu vou colocar o CNPJ informado pelo lead. Nesse caso, eu tenho que dar pelo menos 2 exemplos. Então, aí esse aqui é um exemplo, aí eu posso colocar um outro exemplo assim, ou algum outro realmente existente. E tendo todos os exemplos colocados, ele vai te permitir salvar. E com isso você tem essa ação. Sempre que ele identificar que foi solicitado ao lead qual o CNPJ e o lead informar um CNPJ, ele vai salvar no campo CNPJ dentro do contato a informação que o lead respondeu. Claro, novamente igual os workflows, você consegue incluir mais de um correspondente. O stop bot seria para ele encerrar ou parar o bot dependendo de alguma coisa específica, uma condição específica. Então, por exemplo, caso o lead solicitar parar de entrar em contato, caso o lead solicitar encerrar a conversa, você consegue colocar uma condição, também exemplos de resposta, qual vai ser a mensagem final dele, depois de quanto tempo esse SDR ele vai ser reativado, pode ser em horas, minutos, dias, e pode ser colocado também para ele incluir uma tag no contato, informando que o bot foi pausado por alguma motivação. Nesse caso aqui ele já vem como off, ele já vem criado, mas você consegue incluir novos cenários e parar ele por motivos específicos que seja da configuração da empresa. O Human Handover seria para envolver um agente humano, né? Passar a um agente humano dependendo da situação. Então, por exemplo, nessa primeira, as 3 primeiras que vêm salvas da ferramenta seriam para quando um humano é solicitado, caso o lead solicite, preciso falar com um agente humano. Aqui existem também exemplos dessa informação. Para qual pessoa da staff esse lead vai ser direcionado, né? Qual que é a mensagem final que ele vai passar quando estiver fazendo essa transferência para o humano, e algumas outras informações adicionais, como quanto tempo para reativar esse bot, se tem que realizar a criação de uma tarefa dentro desse contato para a pessoa específica que está sendo redirecionada, e também, novamente, a parte da tag para inclusão. Esses são os padrões, mas, novamente, você pode fazer inclusão específicas de acordo com o solicitado. Transferência de bots. Existem situações a qual um único bot, talvez seja um único SDR virtual, talvez tenha muita informação, ou um cenário específico onde você vai precisar ter mais de um SDR virtual trabalhando ao mesmo tempo. E dependendo da função que um SDR virtual tem, ele pode ter que mandar esse atendimento para um outro bot que tem que tenha uma tarefa mais específica para o que o lead está precisando.
Então, por exemplo, eu posso ter um bot inicial que faz a qualificação do lead. Por exemplo, esse lead está precisando falar da parte de boletos, então eu vou acionar o bot de financeiro, que o bot de financeiro tem todo o prompt voltado para o atendimento da parte financeira. Então eu posso colocar qual que vai ser o nome do bot, qual bot que ele vai fazer essa transferência. Esse aqui, como ele é o default, ele é o que vem com a base, ele sempre vai mandar para o bot primário. Mas, novamente, podemos criar um novo, selecionar um bot específico para ele fazer a transferência e qual que é a condição. No caso do exemplo que eu dei, caso o lead solicitar falar com alguém do financeiro, transferir para o SDR virtual específico. Novamente, exemplos de informações que você pode pedir para o SDR virtual passar ao lead. Você pode colocar aqui, por exemplo, entendi, vou solicitar para tal pessoa, ela já te responde. É só um exemplo. Aqui também a gente pode tanto incluir quanto deletar as ações que estão sendo feitas de transferência entre bots. Aqui a gente consegue ver qual que é os status tanto do bot atual quanto do bot selecionado. Pode ver que o nosso está em off, que ele está desligado, e a Ana, que é a nossa padrão, ela está em autopilot, ou seja, ela está ativada no momento. E a última informação que a gente tem aqui da parte do Goals seria o auto follow-up. Se acontecer do lead parar de responder sem encerrar propriamente dito uma conversa, esse SDR virtual ele consegue fazer um follow-up dentro do tempo estimado para mandar uma mensagem para o lead para tentar reconectar com o lead para o lead continuar respondendo, né? Continuar a conversa para continuar fazendo a prospecção ou continuar pegando as informações de acordo com o necessário. Então, tanto nós temos os específicos aqui, que seria o contato parou de responder, o contato está ocupado, o contato solicitou que parasse de responder. Também a gente consegue incluir outras de acordo com o que a gente precisa. Tanto específico as horas, né, em horas específicas, quanto dinâmico, dependendo do que for necessário. Então, por exemplo, eu posso incluir aqui que um novo, num horário específico, ele só vai responder, né, ele só vai mandar dentro dessa janela específica que foi solicitada. Então, por exemplo, se o lead parar de responder às 4h55 e setado para ele, para ele responder em 15 minutos, ele só vai responder no dia seguinte, com o início do horário, que seria como estava marcado ali às 9 da manhã. Então ele tem essa configuração. Da parte do SDR virtual, agora a gente tem também o dashboard, porém no caso o dashboard ele mostra a mesma coisa que ele mostra quando nós entramos em Conversation AI, porém esse aqui é do bot específico, né, desse SDR virtual específico. Bom, essa foi a configuração específica dos agentes de SDR virtual de chat. O de voz, ele é bem parecido, são pouquíssimas diferenças, mas existem várias configurações específicas que eu posso abordar num outro vídeo. Nesse aqui, a gente falando mais de conversação por texto. Qualquer dúvida, nos informe.